Olá, pessoal. Eu sou o professor Vanderlei e nós vamos dar início aqui à aula de eliminação de Gauss. Aula 17, nós vamos fazer o exemplo 10, tá? Nesse exemplo 10, nós vamos tentar definir, definir um sistema e a partir desse sistema nós vamos tentar achar as respostas pelo método iterativo. Então, aqui, ó, pessoal, aqui nós vamos fazer a declaração do sistema linear, né? Então, aqui estava até errada a frasezinha, né? Mas com a declaração do sistema linear, a gente vai pegar aqui e escrever a matriz A de coeficientes, a matriz B de termos independentes, e o primeiro passo é o mesmo de antes, né? Nós vamos calcular se o determinante dessa matriz, se ele existe, né? Para a resolução do sistema. Então, eu acabei apertando aqui para carregar, né, as matrizes A e B e importar a biblioteca NumPy. Vamos verificar a aplicabilidade do método, né? Então, aqui a aplicabilidade do método. A gente percebe que o determinante dá maior que diferente de zero, né? Então, aqui, pessoal, a primeira coisa que eu vou fazer é concatenar as matrizes A e B, né? E aqui eu vou usar esse comando aqui, ó, concatenate, né? Que você concatena através do eixo das colunas, né? Então, você tem uma matriz, né? A gente falou disso na aula passada, né? Você tem a matriz A e você tem a matriz B, você consegue concatenar verticalmente, né? Aqui, ó, você vê que você consegue concatenar essas colunas aqui que eu estou passando o mouse por cima, tá, pessoal? Beleza? Então, para o algoritmo da eliminação de Gauss, ele é muito simples, tá, pessoal? Ele não tem muito segredo, não. Vocês vão perceber que o algoritmo do Gauss é determinar a linha e você ir calculando em cima disso os pivôs, né? E tirando, zerando o que está abaixo do pivô que você está escolhendo, né? E aí você forma um sistema triangular superior ou inferior. No nosso caso, nós estamos trabalhando com sistemas triangulares superiores, tá? Foi o que eu fiz com vocês o exemplo. Então, olha só. Eu vou ter dois contadores de for, tá bom? Porque um for vai me dar a linha que eu quero, né? A linha que eu tô olhando, e a outra ela vai zerar, vai ficar zerando as colunas do pivô, né? Vai fazendo as continhas lá abaixo do pivô. Então aqui, pessoal, botei um monte de print aqui só para vocês verem o funcionamento do método mesmo, que é bem parecido com o que a gente fez, né? Então aqui eu determino o pivô, que ele vai ser o quê? Ele vai ser essa relação entre a matriz de coeficientes. Aí você vai falar assim, professor, por que você usa a matriz de coeficientes? Porque, pessoal, quando a gente está no método de Gauss, vocês lembram lá que eu tenho que a multiplicação ela tem que valer para todo o sistema, para toda a equação linear. Então é mais fácil eu fazer com a matriz AB do que fazer com a matriz A e fazer com a matriz B, entendeu? Então eu faço tudo com a matriz AB porque é mais fácil. E aí você tem que lembrar que quando você tem a matriz AB, o que está acontecendo? Você aumentou uma coluna, tá? Então, na hora de percorrer, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu somei mais um, porque você vai ter uma coluna a mais no seu sistema. Se você tem uma coluna a mais no seu sistema, você precisa percorrer mais uma coluna para multiplicar o que seriam os termos independentes, né? Então, olha só. Gerencio a escolha do pivô e aqui vocês vão ver um comando novo, tá? Um comando novo, né? Porque, olha só, a brincadeira é muito simples, né? Acha o pivô e multiplica toda a linha que você quer para obter aquela relação, aquela operação elementar, né? E aqui, então, pessoal, eu insiro com vocês um novo comando do Python, né? Que ele tem no MATLAB, em várias linguagens, que é esse comando aqui do 2 pontos dentro da matriz. O que significa esse comando aqui, ó? Significa que essa matriz, nessa linha em count, ela vai percorrer a coluna desta posição até esta posição, tá? Aí você vai falar assim, professor, mas por que você está colocando N mais 2? N mais 2 é 5, né? Porque o contador vai até o menor, o valor menor de N max mais 2, entendeu? Então, a gente coloca mais 2 para ele percorrer a linha 0, 1, 2, 3, né? Que são as linhas dos coeficientes de termos independentes e das linhas das matrizes de coeficiente. Então, aqui, ó, fiz só a continha lá básica que vocês aprenderam lá, né? Que é a linha I menos o pivô menos a linha K, né? Que eu tô olhando, tá bom? Então, é isso, né? Então, aqui, ó, vamos rodar o método aqui. Olha só, vou rodar o método aqui para vocês verem, né?
Ah, aqui a matriz AB não está definida, né? Não rodei ela. Então, aqui a matriz AB. Olha só, pessoal, vamos lá, né? Quando ele passa pela primeira linha, quem que é o pivô? O pivô é 0,33. Lembra lá, né? O que é o 0,33? É isto aqui dividido por isto, né? Então, determina o pivô lá, né? Depois o pivô 2 para a linha 2 é o quê? É isso aqui, né? Que vocês estão vendo, né? Então, já tá vendo? Vocês já estão percebendo que os valores eles vão se alterando, né? Aí ele vem aqui, passa para a próxima linha, determina o pivô, olha o pivô aqui, já é um número negativo, né? E olha o produto final aqui, ó, um produto onde você tem uma matriz triangular superior, tá bom? E aí, a partir dessa matriz triangular superior, você pode fazer o algoritmo de retrosubstituição e determinar, então, os valores de x, que é o que a gente vai fazer aqui agora, ó. Só que nesse ponto aqui, eu vou introduzir com vocês o conceito de função, tá? O que é o conceito de função? É quando você quer usar um trecho de código, é como se fosse uma função mesmo, né? Ó, tô te dando essa entrada, me devolva a saída, né? Esse conceito de função em algoritmo é muito interessante porque você consegue fazer operações repetidas várias vezes, né? Você diminui a quantidade de linha de código, basicamente, né? Mas olha só, eu peguei aquele mesmo algoritmo que vocês viram na aula passada e transformei ele numa função. Como é que faz função em Python? Você coloca o def, escreve o título da função, define suas variáveis locais. Então, aqui, pessoal, ó, aqui dentro dessa função, eu poderia chamar o A de J, de X, de Vander, o que eu quisesse. São variáveis locais, tá? A não ser que eu declare que seja uma variável global. A gente normalmente não faz isso, tá? Então, definir aqui, usei o conceito de função, ó, def, syst triangular, entra A, entra B, entra o número de equações e coloco aqui os 2 pontos. Aí tudo identado, tá vendo? Ó, tudo identado e retorna x. No MATLAB, por exemplo, quando você faz função, você faz assim, né? Não tem aquele return lá embaixo, nem precisa ser indentado, né? Aqui no Python não, tem essa particularidade. Então aqui, ó, vou rodar essa função. Lembrando, tá, pessoal, tudo que está aqui dentro, variável local, se você não declarar o tipo de coisa. O Python já entende isso, tá? Então, olha só, vou rodar aqui, ó, def syst triangular, ele carregou, essa função syst triangular está no sistema. Olha o que eu vou fazer. Eu vou definir as matrizes A, B e N, né? Olha só, usei o conceito de 2 pontos de novo, tá vendo? O A, B vai de 0 até N max mais 1, lembrando que essa condição aqui é menor, então ele vai pegar o primeiro número anterior ao Nmax menos 1, que é 3, né? O Nmax menos 1 é 3, então ele vai de 0 até 2, tá? Então, aqui, faço a mesma coisa para o B, isso aqui vai virar um vetor, né? Aí vai ser, aliás, vai virar um vetor, né? Aí, olha só o que vai acontecer aqui, pessoal. Letra A, aqui o A, aqui o B. Isso aqui está com a cara de vetor, não, de lista, não tá? Isso aqui está com a cara de lista. Lista você consegue trabalhar aqui dentro? Não. A gente lembra que a gente colocou como função como vetor? Aliás, como matriz, perdão. Então, a gente vai usar um comando muito interessante no Python, porque quando você faz isso aqui, ó, você está transformando o seu B em vetor, porque ele está pegando só uma coluna, em lista, né? Eu falo muito errado, é lista, tá? Então, o que acontece? Nós vamos acrescentar uma dimensão de coluna. Aí, então, eu estou fazendo aqui para vocês. Ó, se eu printar o B é esse aqui, ó. Ó, tá com a cara de lista. Se eu der um shape no B, olha que interessante. Ele tem 3 linhas, tá vendo? E um número indefinido de colunas. Por quê? Porque isso aqui é uma lista. Então, o que eu faço? Eu uso esse comando aqui no Python, ó, np, que é o NumPy Expand Dimension. O que é esse NumPy Expand Dimension aqui? Eu vou acrescentar uma dimensão na linha da coluna, para que isso aqui vire o quê? Para que isso aqui vire, de fato, uma matriz coluna. Então, se eu boto o axis 1 aqui, que é aquele mesmo que eu botei aqui em cima quando eu fiz o concatenate, né, o axis 1, que é o padrão de coluna do Python, olha o que o meu programa fez. Eu dei um print bnil aqui, shape e bnil, olha só. Agora você tem uma matriz 3 linhas por uma coluna e, de fato, é uma matriz coluna. Então, vai respeitar o que você colocou aqui dentro, ó, B e count, vírgula 0, que é a coluna 0. Então, é isso, tá, pessoal? Eu tenho que fazer essa adequação aqui se eu usar esse comando aqui.
Ah, professor, e se eu quiser escrever como uma matriz MMN, P-array, blá, blá, blá? Pode? Pode, tá? Ah, professor, se eu quiser no meu algoritmo aqui, quando devolver o A e o B aqui, eu já devolver transformado? Pode? Pode também. É o seu algoritmo, né? Esse aqui é o algoritmo do professor Vanderlei, mas você pode adaptar dessa outra forma, tá bom? Então, olha só, fiz isso aqui, né? Rodei, né? Tá tudo aqui, né? Olha só a matriz triangular aqui, pessoal. Olha a característica dela, né? 0, 0 e 0, tá bom? Aí vou usar aqui, ó. Olha só, olha a função aqui, ó, pessoal. X igual a assist triangular A, B, nil e 3, né? Olha só que interessante. Ele vai rodar para mim, ó. Tá vendo? Ele roda o algoritmo, ó. Tá vendo? Uma linha de código significa essa função aqui. Aí você vai falar, professor, preciso declarar a função antes de chamar ela. Sim, você precisa carregar essa função na memória RAM antes de você processá-la, né? Então, aqui, ó, você vai ver que ele processa a função e quem que é o vetor solução? 3 menos 2,5 e 7 ponto... Esse número irracional aqui, né? Esse número grandão aqui, tá bom? Então, com isso, a gente fecha os métodos diretos e o exemplo de eliminação de Gauss, tá, pessoal? Agradeço vocês aí pela participação. Se inscreva no canal, quem não está inscrito. E na próxima aula nós vamos começar a ver os métodos iterativos, que vai ser um dos nossos focos daqui em diante. Tá bom, pessoal? Abraço para vocês e até a próxima aula.